O vento frio da madrugada cortava meu rosto enquanto eu segurava a parede do banheiro do posto. Minhas pernas tremiam. Os hematomas no meu quadril latejavam a cada respiração. Através da janela suja, vi as lanternas traseiras do carro desaparecendo na estrada. Elas tinham ido embora. Rafaela e Cláudia tinham me abandonado ali. Você só atrasa a gente, Célia. Fica aí e pensa no quanto você é um peso morto. As palavras da minha nora ainda queimavam nos meus ouvidos. O jeito que ela tinha dito meu nome. Não mãe, não dona Célia. Só Célia. Como se eu fosse nada. Minha bolsa tinha sumido. Meu celular estava dentro dela. Minhas economias também. 66 anos de vida. E eu estava ali, sozinha num posto de gasolina perdido no interior de São Paulo, sem R$1 no bolso, com o corpo doendo, assistindo as duas mulheres que deviam me respeitar fugirem como se eu fosse lixo. Mas o que elas não sabiam é que aquele abandono seria o maior erro das vidas delas. O que aconteceu depois daquela madrugada destruiu as duas de uma forma que nem nos meus piores pensamentos eu conseguiria imaginar. E não fui eu quem as destruiu, foi meu filho. E quando você souber o que ele descobriu e o que ele fez com elas, você vai entender que justiça existe e que ela pode ser absolutamente devastadora. Mas antes de eu te contar como meu filho Renato transformou a vida dessas duas mulheres num inferno, me ajuda com uma coisa. Se você acredita que mãe merece respeito, que idoso não pode ser abandonado, deixa teu like aqui agora. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente não conta história de coitada, não. A gente conta história de mulher que recupera a dignidade, e essa aqui vai te deixar de queixo caído. A viagem tinha começado 3 dias antes. Renato tinha aparecido na minha casa numa quinta-feira à tarde com aquele sorriso largo que ele tinha desde criança. Mãe, eu reservei um resort para você, para Rafaela e para Cláudia. R$7.000, tudo pago, spa, massagem, piscina aquecida. Eu estava na cozinha temperando frango para o almoço. Sequei as mãos no pano de prato. Filho, eu não preciso de resort e sua sogra não gosta de mim. Por isso mesmo, mãe. Ele puxou a cadeira e sentou. Vocês 3 precisam se conhecer direito. Kaique pergunta toda semana por que a vovó Célia não vai nos domingos junto com a vovó Cláudia. Eu não sei mais o que responder para ele. O nome do meu neto apertou meu peito. Kaique tinha 8 anos e era a coisa mais linda desse mundo. Cabelo escuro igual ao do pai, olhos espertos, risada gostosa. Mas Rafaela tinha começado a inventar desculpas para eu não ir na casa deles. Ah, Kaique está com gripe. Ah, hoje a gente vai sair. Ah, ele tem prova para estudar. Cláudia, por outro lado, estava lá todo domingo, sentada na cabeceira da mesa, dando opinião sobre tudo, mexendo nos meus presentes para o neto antes de eu dar para ele. Mãe, aceita, por mim, 3 dias só. Vocês voltam amigas, você vai ver. Meu filho tinha aquela voz de arquiteto explicando o projeto. Calma, racional. Ele sempre acreditava que qualquer problema tinha solução se as pessoas conversassem direito. Tá bom, filho. O sorriso dele abriu mais ainda. Vocês saem sexta de manhã. Eu já avisei elas. O Rogério, lembra dele? Meu amigo de infância. Ele mora perto do resort agora. Trabalha num posto na estrada. Se vocês precisarem de qualquer coisa, ele ajuda. Na sexta-feira, 6 da manhã, Rafaela buzinou na frente da minha casa, 2 vezes, curtas, impacientes. Peguei minha mala pequena e desci. Cláudia estava no banco do passageiro. Nem virou a cabeça quando entrei no banco de trás. Bom dia, eu disse. Bom dia. A voz de Rafaela era seca. Cláudia mexia no celular. 4 horas de viagem em silêncio. O rádio desligado. Só o barulho do motor e do vento entrando pela fresta da janela que não fechava direito. Quando paramos no primeiro pedágio, Rafaela olhou pelo retrovisor. Célia, o Renato não precisava ter gastado essa fortuna com essa viagem. Ele podia ter dado o dinheiro para a gente reformar a cozinha. Ele quis fazer um presente para nós 3. Eu respondi baixo. Um presente que a gente não pediu. Cláudia finalmente falou. Mas já que tá pago, a gente vai, né, filha? Rafaela riu. Um riso curto. É, mãe, já que tá pago. Chegamos no hotel por volta das 2 da tarde.
Um prédio velho na beira da estrada, pintura descascada, letreiro com metade das lâmpadas queimadas. Rafaela estacionou embaixo de uma árvore e desligou o carro sem dizer nada. O quarto tinha 2 camas de casal e cheiro de mofo. Cláudia entrou primeiro, jogou a bolsa na cama mais próxima da janela e virou para mim. Eu e minha filha dormimos aqui. Você fica na outra. Deitei minha mala no chão e peguei meu nécessaire. Ia tomar um banho, lavar o rosto, tentar relaxar os músculos tensos das 4 horas de viagem em silêncio. 3 dias. Era só aguentar 3 dias e voltaria para minha casa. O banheiro era pequeno, azulejo branco antigo, box de acrílico amarelado. O chão estava molhado. Alguém tinha tomado banho antes e não tinha enxugado nada. Pisei com cuidado, mas a sola do meu chinelo não teve aderência. Escorreguei. Tentei me segurar na cortina do box, mas o plástico cedeu. Meu quadril bateu na quina da pia com um impacto surdo. A dor foi tão forte que eu não consegui gritar. Só ofeguei. Caí de joelhos. A lateral da minha coxa raspou no chão áspero, cheio de rejunte solto. Cláudia gritou do quarto perguntando se estava tudo bem. Respondi que tinha caído, a voz saindo trêmula. Silêncio do outro lado. Nenhuma das duas veio ver. Me levantei devagar, segurando na pia. Levantei a blusa. Um hematoma roxo já se formava no meu quadril direito. Enorme. Doía só de encostar o dedo. A lateral da coxa estava arranhada, pequenos pontos de sangue brotando em linha. Lavei os ferimentos com água fria. Sequei como dava. Voltei para o quarto mancando. Cada passo uma fisgada nova. Rafaela estava deitada na cama mexendo no celular. Cláudia passava batom na frente do espelho arranhado da parede. Disse que tinha me machucado, que o banheiro estava molhado, que tinha escorregado. Rafaela nem levantou os olhos da tela do celular. Falou que eu tinha que tomar cuidado, que eu não tinha mais 20 anos. Enfatizou o senhora, como sempre fazia. Perguntei se não dava para passar num postinho de saúde só para ver se não tinha quebrado nada. Cláudia fechou o batom com um estalo seco e disse que se tivesse quebrado eu não ia conseguir andar, que era só roxo, que era para passar gelo. Falei que não tinha gelo. Ela respondeu que então era para aguentar. Rafaela riu baixinho. Não era risada de quem achou graça, era risada de desprezo. Deitei na minha cama virada para a parede. Fechei os olhos, mas não consegui dormir. A dor latejava no quadril, como se tivesse um coração próprio batendo ali dentro. E o silêncio das duas doía ainda mais que o hematoma. Na manhã seguinte acordei às 6. O hematoma tinha aumentado. Roxo escuro no centro com bordas amareladas espalhando para a lateral da cintura. Doía para sentar. Doía para ficar em pé. Doía até para respirar fundo porque o movimento expandia a área machucada. Desci sozinha para o café. A recepção do hotel estava vazia, cheiro de café velho no ar. Pão com manteiga e café aguado numa mesa de fórmica arranhada. Rafaela e Cláudia só desceram quase 9 horas. Rafaela passou direto por mim e disse que era para ir embora logo. Entrei no banco de trás do carro. Cada buraco na estrada era uma facada no meu quadril. Mordi o lábio para não reclamar. Tinha aprendido que reclamar só piorava as coisas. Mais 2 horas de estrada em silêncio. O resort finalmente apareceu no final de uma alameda cercada de palmeiras imperiais. Portão branco, jardim aparado, fonte no meio da entrada com água cristalina circulando. Renato tinha caprichado na escolha. A recepcionista tinha cabelo preso num coque e sorriso largo. Falou que a reserva estava confirmada. 3 diárias, todas as refeições inclusas, que o senhor Renato tinha ligado no dia anterior confirmando tudo. Que filho atencioso. Cláudia revirou os olhos quando a moça virou de costas para pegar as chaves. O quarto tinha 3 camas de solteiro, todas iguais, mesma colcha azul, mesmo criado mudo de madeira clara. Mas Cláudia foi rápida. Disse que ficava na cama perto do ar-condicionado, que Rafaela ficava na do meio, que a minha era perto da porta do banheiro. A cama perto da porta do banheiro recebia corrente de ar toda vez que alguém abria. Mas eu só disse que estava tudo bem. Discutir não adiantava. Nunca adiantava com elas. A primeira tarde no resort foi de solidão. Elas foram para a piscina. Eu fiquei deitada no quarto lendo um romance antigo que tinha trazido, páginas amareladas pelo tempo. O hematoma doía demais para ficar andando de um lado para o outro. Preferia o silêncio do quarto vazio à companhia delas na área externa. No jantar descemos juntas. O salão estava cheio.
famílias rindo alto, casais conversando sobre o dia, crianças correndo entre as mesas, apesar dos olhares de reprovação dos garçons. Sentamos numa mesa perto da janela com vista para o jardim iluminado. A garçonete trouxe o cardápio plastificado. Cláudia pediu filé ao molho madeira. Rafaela pediu o mesmo. Quando chegou minha vez, pedi frango grelhado com legumes. Cláudia soltou uma risada curta e disse que, claro, que eu sempre pedia a opção mais barata, que apostava que eu guardava até sachê de ketchup do McDonald's. Rafaela riu junto, alto. A mesa ao lado olhou na nossa direção. Baixei os olhos para o guardanapo no meu colo. Dobrei as pontas. Desdobrei. Dobrei de novo só para ter algo para fazer com as mãos. A comida chegou em pratos brancos grandes. Comia em silêncio enquanto elas conversavam entre si como se eu fosse invisível. Reforma da cozinha. Viagem que queriam fazer para o Nordeste. Loja nova no shopping que vendia roupa importada. Cláudia comentou que Kaique estava precisando de tênis novo, que o que ele usava estava acabado. Rafaela disse que sabia, mas que Renato não queria gastar naquele momento, que o escritório de arquitetura estava devagar. Cláudia respondeu que devagar, mas ele tinha gastado 7.000 numa viagem inútil. Rafaela olhou para mim de canto de olho e concordou. Terminei de comer mesmo sem fome. Me levantei devagar, a dor no quadril me fazendo cambalear. Disse que ia subir. Rafaela perguntou se já, fingindo surpresa, dizendo que iam pedir sobremesa. Falei que estava cansada. Cláudia murmurou que eu estava sempre cansada. Subi as escadas segurando no corrimão. Cada degrau era um esforço. Entrei no quarto, deitei de lado para não pressionar o hematoma e chorei baixinho no travesseiro para ninguém ouvir quando elas subissem. No dia seguinte tentei participar. Tomei café da manhã cedo. Desci para a área da piscina quando elas desceram. Sentei numa cadeira de praia debaixo do guarda-sol listrado. Cláudia e Rafaela estavam nas espreguiçadeiras de plástico branco tomando sol. Rafaela perguntou sem tirar os óculos escuros por que eu não entrava na piscina. Falei que estava com o corpo dolorido ainda da queda. Ela comentou sobre a queda com um tom de zombaria. Disse que eu devia fazer fisioterapia, fortalecer os músculos, que eu estava ficando frágil. Cláudia acrescentou que a mãe dela tinha 65 anos e não caía de jeito nenhum, que jogava vôlei todo sábado com as amigas do condomínio. Respondi sem pensar que a mãe dela não era eu. Saiu da minha boca antes que eu pudesse segurar. As duas viraram a cabeça ao mesmo tempo como se tivessem ensaiado o movimento. Cláudia tirou os óculos escuros devagar e perguntou o que eu tinha dito. Falei que nada. Ela insistiu. Disse que eu tinha falado alguma coisa e que era para repetir. Tentei amenizar, dizendo que só quis dizer que cada pessoa era diferente. Rafaela repetiu a palavra diferente com desprezo na voz. Disse que sim, que algumas pessoas eram mais fracas mesmo. Cláudia deu uma risada e colocou os óculos de volta no rosto. Levantei da cadeira e voltei para o quarto. Passei o resto do dia trancada ali dentro. Na hora do almoço, pedi para trazerem no quarto. Sanduíche frio de queijo com presunto numa bandeja de plástico. Comi olhando pela janela para o jardim, onde outras famílias aproveitavam o sol da tarde. À noite, quando elas voltaram, Rafaela jogou a bolsa em cima da cama dela com força. Disse que eu podia ter ido com elas no spa, que o Renato tinha pagado por tudo. Falei que não estava bem. Ela respondeu que eu nunca estava bem. Cláudia entrou atrás dela e completou que desde o começo da viagem eu estava com cara de sofrimento, que tinha caído, que estava com dor, que estava cansada, que só reclamava. Falei que não tinha reclamado de nada. Ela disse que não precisava falar para reclamar, que minha cara já dizia tudo. Rafaela entrou no banheiro e bateu a porta. O barulho ecoou no quarto pequeno. Cláudia deitou na cama dela e pegou o celular, a luz azulada da tela iluminando o rosto dela enquanto ela rolava o feed, ignorando minha presença completamente. Fiquei em silêncio, deitada na minha cama. Não tinha o que dizer. Qualquer coisa que saísse da minha boca seria usada contra mim. O terceiro dia começou pior. Acordei com o hematoma pulsando. Tinha espalhado mais, alcançando a parte de trás da coxa. Roxo mesclado com verde, amarelo nas bordas. Feio, doloroso. Desci para o café da manhã mancando mais que nos dias anteriores. Elas já estavam lá, mesa cheia de frutas, pães, frios. Sentei na ponta. Cláudia olhou para mim e comentou alto para Rafaela que eu estava andando torta. Rafaela riu e disse que parecia que eu tinha levado uma surra.
As duas riram mais alto. Duas senhoras na mesa ao lado olharam com reprovação, mas não para elas. Para mim, como se eu fosse o problema. Depois do café, elas disseram que iam fazer a trilha do resort, que durava 2 horas, que eu provavelmente não ia conseguir acompanhar. Concordei. Fiquei sozinha de novo. Voltei para o quarto e, pela primeira vez desde que tinha chegado ali, peguei meu celular. Tinha vontade de ligar para Renato, de contar tudo. Mas o que eu ia falar? Que a mulher dele e a sogra dele não gostavam de mim? Ele já sabia. Por isso tinha inventado aquela viagem. Achava que 3 dias de convivência iam resolver anos de rejeição. Guardei o celular. Deitei de novo. Dormi um pouco. Quando acordei já era quase meio-dia. Elas voltaram da trilha suadas, falando alto, animadas. Tomaram banho, trocaram de roupa, desceram para o almoço sem me chamar. Desci meia hora depois. Elas já estavam comendo. Sentei na mesma mesa. Peguei um prato. Servi salada e arroz. A carne já tinha acabado. Comi o que tinha. Rafaela estava contando para Cláudia sobre uma promoção que tinha visto numa loja online. Bolsa de marca por metade do preço. Cláudia disse que ela devia comprar. Rafaela respondeu que o Renato ia reclamar. Cláudia deu de ombros e disse que homem sempre reclamava, mas que no final esquecia. Terminei de comer rápido. Subi de novo. Tomei um banho demorado, deixando a água quente cair nas costas tensas. Quando saí do banheiro, elas estavam arrumando as malas. O check-out era no dia seguinte de manhã cedo. A viagem de volta levaria o dia inteiro. Eu só queria chegar em casa, deitar na minha cama, não ver mais a cara das duas. Naquela noite não descemos para jantar juntas. Elas foram na frente. Fiquei organizando minhas coisas, dobrando roupa, guardando o nécessaire. Desci sozinha meia hora depois. O salão estava mais vazio que nos outros dias. Sentei numa mesa pequena perto da porta. Pedi sopa. Algo leve. Meu estômago estava embrulhado de ansiedade, pensando nas horas de viagem do dia seguinte. Cláudia e Rafaela estavam do outro lado do salão, rindo alto, conversando animadas. Nem olharam na minha direção. Subi cedo. Deitei. Dormi mal. Acordei com o despertador do celular às 5 da manhã. Elas ainda estavam dormindo. Tomei banho em silêncio, vesti a mesma roupa que tinha usado na ida, peguei minha mala já pronta. Rafaela acordou resmungando. Cláudia demorou mais. Saímos do quarto às 6h30, meia hora atrasadas em relação ao que Rafaela tinha planejado. Ela estava visivelmente irritada. O café da manhã foi rápido. Pão com manteiga, café puro. Saímos do resort às 7. As primeiras 3 horas de viagem foram iguais à ida. Silêncio. Paisagem passando pela janela. Meu quadril doendo a cada solavanco. Paramos num posto de gasolina para abastecer e usar o banheiro. Era um posto grande, limpo, com loja de conveniência e restaurante. Rafaela estacionou perto das bombas. Saí do carro devagar. Minhas pernas estavam dormentes de ficar tanto tempo na mesma posição. Entrei no banheiro. Fiz xixi. Lavei o rosto. Olhei no espelho. Eu estava com cara de cansada. Olheiras fundas. Pele pálida. Quando saí, elas não estavam mais perto do carro. Olhei em volta. Nada. Esperei. 5 minutos. 10 minutos. Nada. Entrei na loja de conveniência. Não estavam lá. Fui até o restaurante. Vazio, a não ser por um casal de idosos tomando café. Voltei para onde o carro estava. Só que o carro não estava mais lá. Senti o sangue gelar. Olhei para o estacionamento inteiro. Nenhum carro branco. Nenhuma Rafaela. Nenhuma Cláudia. Peguei o celular no bolso. Liguei para Rafaela. Chamou. 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 Caixa postal. Liguei de novo. Caixa postal de novo. Liguei para o Renato. Desligado. Ele devia estar em reunião. Sempre desligava o celular em reunião. Voltei para dentro da loja de conveniência. Pedi para o rapaz do caixa se ele tinha visto 2 mulheres saindo. Ele disse que tinha visto muita gente indo e vindo. Perguntei se ele tinha visto um carro branco. Ele deu de ombros. Sai de novo. Andei até a frente do posto. Olhei para na estrada. Nada. Foi quando caiu a ficha. Elas tinham ido embora. Tinham me deixado ali. De propósito. Voltei para dentro do posto. Sentei num banco de plástico perto da porta. Minhas mãos tremiam. Tentei ligar de novo para Rafaela. Caixa postal. Tentei ligar para Cláudia. Caixa postal também. Liguei para Renato mais uma vez. Desligado. Olhei em volta. O posto estava começando a encher. Caminhoneiros abastecendo. Famílias parando para lanchar. Todo mundo tinha para onde ir. Todo mundo menos eu. Fiquei ali sentada sem saber o que fazer.
Minha bolsa tinha ficado no carro. Minha carteira estava dentro da bolsa. Meu dinheiro, meus documentos, tudo. Eu estava ali, sozinha, sem R$1, sem documentos, machucada, numa cidade que eu nem sabia o nome. O pânico começou a subir pela garganta. Respirei fundo. De novo, de novo. Um funcionário do posto passou por mim carregando uma caixa. Parou, olhou para mim, franziu a testa. A senhora está bem? Olhei para ele. Rosto jovem, uniforme azul do posto, crachá com nome que eu não consegui ler porque minha visão estava embaçada de lágrimas. Me deixaram aqui. Ele colocou a caixa no chão. Como assim deixaram? Minha nora e a sogra dela. A gente estava viajando. Elas foram embora. Me abandonaram aqui. Ele olhou em volta como se estivesse procurando alguém para confirmar o que eu estava dizendo. A senhora tem celular? Alguém para ligar? Já tentei. Meu filho não atende. Elas não atendem. Ele coçou a cabeça. Pensou. Então pegou o próprio celular do bolso. Como é o nome do seu filho? Renato. Renato Almeida. Ele digitou alguma coisa. Esperou. Seus olhos se arregalaram. Renato Almeida, arquiteto? De São Carlos? Meu coração pulou. Sim, você conhece ele? Conheço. A gente estudou junto e frequentamos a mesma igreja. Eu sou o Rogério. A gente se conheceu na sua casa uma vez, a senhora lembra? Rogério. O amigo de infância que Renato tinha mencionado. O que trabalhava num posto. Rogério. Repeti o nome sentindo um alívio enorme. Deixa eu ligar para ele. Ele vai atender minha ligação. Rogério apertou os botões do celular. Colocou-o no ouvido. Esperou. Renato? Cara, sou eu, Rogério. Olha, eu estou aqui no posto e... Sua mãe está aqui. Ela está sozinha. Ela disse que... Cara, acho melhor você vir buscar ela. Pausa. Rogério olhou para mim. Ela está com hematomas no rosto. Levei a mão no rosto. Não tinha hematoma no rosto. Só no quadril. Por que ele disse isso? Ela está com frio. Está visivelmente abalada. E ela disse que a Rafaela e sua sogra abandonaram ela aqui. Outra pausa. Mais longa. Tá. Eu fico com ela até você chegar. Quanto tempo? 2 horas? Beleza. Fica tranquilo. Ela está segura aqui comigo. Rogério desligou. Olhou para mim com expressão séria. Dona Célia, o Renato está vindo buscar a senhora agora. Ele saiu de uma reunião correndo. Disse que chega em 2 horas. Vem comigo. Vou levar a senhora para o escritório do posto. Lá tem aquecedor e a senhora pode descansar. Me levantei. Minhas pernas estavam bambas. Rogério segurou meu braço para eu não cambalear. Me levou até uma sala pequena nos fundos do posto. Tinha uma mesa, cadeiras, um aquecedor elétrico ligado no canto. Senta aqui. Quer água? Café? Água, por favor. Ele saiu. Voltou com um copo de água e um cobertor. Colocou o cobertor sobre meus ombros. Eu nem tinha percebido que estava tremendo. Obrigada, Rogério. De nada, dona Célia. A senhora fica tranquila. O Renato já está vindo. Fiquei ali sentada esperando. 2 horas pareceram 2 eternidades, cada minuto arrastado. Cada pensamento mais confuso que o anterior. Por que elas tinham feito aquilo? Era para me humilhar? Era um teste? Era crueldade gratuita? Ou era algo pior? Às 10h30 da manhã, ouvi um carro freando brusco do lado de fora. Passos apressados. A porta do escritório se abriu com força. Renato entrou. O rosto vermelho, olhos arregalados, respiração ofegante. Mãe! Me levantei. Ele me abraçou com tanta força que meu quadril doeu, mas eu não liguei. Apertei ele de volta. Chorei no ombro dele pela primeira vez desde que a viagem tinha começado. O que aconteceu? Me conta tudo. Tudo! Sentei de novo na cadeira. Renato puxou outra e sentou na minha frente. Rogério ficou encostado na porta, os braços cruzados, expressão séria. Contei tudo. Desde o momento que entramos no carro na sexta-feira de manhã até o abandono no posto. As 4 horas de silêncio na ida. O quarto do hotel. A queda no banheiro. O hematoma que elas ignoraram. A recusa de me levar num posto de saúde. O resort. As humilhações na mesa de jantar. Os comentários maldosos. A solidão de 3 dias inteiros sendo tratada como um estorvo. E finalmente a parada no posto. A ida ao banheiro. E quando voltei, elas tinham sumido com o carro, com minha bolsa, com tudo. Renato não interrompeu. Só ouvia. Mas eu via a mandíbula dele travando. As mãos fechando em punho. A respiração ficando mais pesada. Quando terminei, ele ficou em silêncio por uns segundos longos.
Então se levantou, tirou o celular do bolso e discou um número. Colocou no viva voz. Chamou. Chamou. Rafaela atendeu. A voz dela saiu alegre, despreocupada. Oi, amor, já acabou a reunião? Onde você está? A voz do Renato era baixa, controlada, perigosa. Estou dirigindo. Por quê? Onde está minha mãe? Pausa. Uma pausa longa demais. Sua mãe, ela deve estar... Espera, deixa eu ver. Deixa você ver o quê, Rafaela? Você abandonou minha mãe num posto de gasolina. Eu não abandonei ninguém. Ela disse que ia no banheiro. Quando a gente voltou, ela não estava mais lá. A gente procurou por ela. Não achamos. Achamos que ela tinha pegado carona com alguém, sei lá. Procurou? Você procurou? Renato deu uma risada sem humor. Você nem ligou para ela, nem ligou para mim para avisar. Só foi embora. Renato, você está exagerando. Sua mãe é adulta. Ela sabe se virar. Ela está com 66 anos, Rafaela. 66. Está machucada, sem bolsa, sem documentos, sem dinheiro. E você a abandonou num posto no meio de uma estrada. Machucada? Que machucada? Ela não está machucada. Ela caiu no banheiro por descuido dela mesma. E vocês levaram ela num médico? Não. Vocês ajudaram ela? Não. Vocês fizeram alguma coisa além de humilhar ela pelos 3 dias inteiros? Não. Humilhar? Renato, sua mãe que é dramática, ela fica se fazendo de coitada o tempo todo para chamar atenção. Para. A voz dele saiu tão fria que até eu senti um arrepio. Para de falar agora. Volta para casa. Eu já estou indo para lá também. E você vai me explicar direitinho o que aconteceu. E sua mãe também. Minha mãe não tem nada a ver com isso. Sua mãe estava no carro. Sua mãe viu tudo. Sua mãe é cúmplice. Então volta. As duas. Agora. Ele desligou antes dela responder. Ficou parado ali de pé, olhando para o celular na mão dele como se fosse uma arma. Mãe, você vai comigo. A gente vai para casa. Você vai tomar um banho quente, vai comer alguma coisa e depois a gente vai resolver isso. Filho, não precisa fazer escândalo. Eu só quero ir para minha casa e esquecer essa viagem. Não. Ele olhou para mim. Os olhos dele estavam vermelhos. Não, mãe. Isso não vai ficar assim. O que elas fizeram é crime. Abandono de idoso, omissão de socorro, e eu vou até as últimas consequências. Renato, mãe, me escuta. Eu confiei nelas. Eu paguei uma viagem de 7.000 reais acreditando que elas iam tratar você bem, que vocês iam voltar amigas. E elas te trataram pior que um cachorro. Pior, porque cachorro a gente não abandona na estrada. Ele passou a mão no rosto, respirou fundo. Eu vou fazer elas pagarem por isso. E não é por mim, é por você, porque você merece respeito. E porque se eu não fizer nada agora, elas vão achar que podem fazer de novo. Não só com você, com qualquer pessoa que elas considerem mais fraca. Olhei para o meu filho, 30 anos, arquiteto bem-sucedido, marido, pai. Mas naquele momento, eu vi o menino de 10 anos que tinha me defendido na escola quando um colega tinha zombado da minha roupa velha. O menino que tinha crescido vendo eu trabalhar 12 horas por dia para pagar a faculdade dele. O menino que nunca tinha esquecido de onde veio. Tá bom, filho. Rogério se aproximou. Renato, se você precisar de testemunha, eu vi o estado que sua mãe chegou aqui, visivelmente abalada, confusa, assustada. Isso é abandono claro. Obrigado, Rogério. Eu vou precisar sim. Saímos do posto. Renato me ajudou a entrar no carro dele. Um sedã prata que cheirava a novo. Me afivelei. Ele ligou o aquecedor no máximo. As 2 horas de volta para São Carlos foram diferentes das outras horas de estrada que eu tinha enfrentado nos últimos dias. Renato ia falando, planejando, pensando alto. Primeira coisa, a gente vai na delegacia. Registra boletim de ocorrência. Abandono de idoso é crime previsto no Estatuto do Idoso. Pena de 6 meses a 3 anos. Omissão de socorro também. Mais 6 meses a 1 ano. Filho, não precisa disso tudo. Precisa, mãe. Precisa porque é a lei. E porque elas precisam entender a gravidade do que fizeram. Ele tamborilocou os dedos no volante. Segunda coisa, eu vou pedir o divórcio. Hoje. Não amanhã. Hoje. Meu estômago apertou. Renato, pensa bem. Você tem o Kaique. Vocês são casados há 9 anos. E nesses 9 anos, eu vi minha mulher desprezar você. Eu tentei acreditar que era só diferença de personalidade, que com o tempo vocês iam se acertar. Mas não é diferença de personalidade, mãe. É maldade,
É crueldade. E eu não vou ficar casado com uma pessoa cruel. Ele olhou para mim de relance antes de voltar os olhos para a estrada. Kaique vai entender. Não agora, mas um dia. E eu prefiro que meu filho cresça longe de uma mãe que é capaz de abandonar uma idosa num posto de gasolina do que perto dela, aprendendo que isso é aceitável. Não respondi. Minha cabeça estava confusa demais para processar tudo. Chegamos em São Carlos no meio da tarde. Renato não foi para a casa dele. Foi direto para a delegacia do centro. Entramos. O delegado de plantão era um homem de uns 50 anos, barriga grande, bigode grisalho. Renato explicou a situação. O delegado olhou para mim, para o jeito que eu mancava. Pediu para eu levantar a blusa e mostrar o hematoma. Levantei. Roxo, verde, amarelo. Feio. O delegado fez cara feia. Quanto tempo faz que a senhora caiu? 3 dias. E elas não levaram a senhora num médico? Não. Ele anotou tudo. Registrou o boletim. Abandono de idoso. Omissão de socorro. Disse que ia mandar intimar as 2 para depor. Saímos de lá. Fui para a minha casa. Renato me deixou na porta. Disse que voltava mais tarde, que tinha que ir para a casa dele resolver umas coisas. Entrei na minha casa pequena. 2 quartos, sala, cozinha, quintal com tanque. Cheiro de lavanda dos saquinhos que eu deixava nos armários. Meu lugar, meu refúgio, tomei banho, demorado, água quente, chorei debaixo do chuveiro. Tudo que eu tinha segurado nos últimos 3 dias saiu. A humilhação, a dor, o medo no posto, tudo. Me vesti, fiz um chá de camomila, sentei na cozinha. Já estava escurecendo lá fora. Meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Dona Célia? Voz feminina. Desconhecida. Sim, eu sou a doutora Marina. Sou advogada. O Renato me contratou para representar a senhora no processo contra Rafaela Mendes e Cláudia Mendes. Podemos agendar uma conversa amanhã? Amanhã? Sim. Quanto mais rápido a gente agir, melhor. O Renato já me passou todos os detalhes, mas eu preciso ouvir da senhora pessoalmente. Pode ser amanhã de manhã? 10 horas no meu escritório? Concordei. Desliguei. Olhei para o celular. Renato estava movendo montanhas. Rápido. Dormi mal aquela noite. Pesadelos confusos. Acordava. Dormia. Acordava de novo. Na manhã seguinte, domingo, fui ao escritório da advogada. Um prédio comercial no centro. Sala pequena, mas organizada. Doutora Marina tinha uns 40 anos, cabelo curto, óculos de grau, aperto de mão firme. Contei tudo de novo. Ela gravou, anotou. Fez perguntas específicas. Horários, lugares, nomes, tudo. Dona Célia, o que elas fizeram se enquadra perfeitamente em abandono de idoso. O estatuto prevê pena de detenção. Além disso, podemos entrar com ação de danos morais. A senhora sofreu humilhação, constrangimento, foi colocada em risco. Isso tem valor. Eu não quero dinheiro delas. Não é sobre dinheiro, Dona Célia. É sobre elas entenderem que ações têm consequências. Saí de lá com a sensação estranha de estar participando de algo maior que eu. Voltei para casa. Renato apareceu no final da tarde, sozinho. Sentamos na sala. Ele estava com olheiras, roupa amarrotada. Eu conversei com a Rafaela hoje. E com a Cláudia. As 2 estão desesperadas. Disseram que foi mal entendido, que acharam que você tinha pegado carona, que tentaram te achar. E você acreditou? Claro que não. Ele deu uma risada sem humor. Eu tenho 30 anos, mãe. Não sou idiota. Elas abandonaram você de propósito. E eu sei disso. Ele se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos. Mas tem mais uma coisa que eu descobri. O quê? Lembra que eu pedi para um amigo meu que trabalha com tecnologia investigar o celular da Rafaela? Com autorização judicial, claro. Assenti. Ele achou conversas. Entre ela e a Cláudia. Planejando. Meu estômago gelou. Planejando o quê? Planejando te deixar no posto. Está tudo escrito. Mensagens de 2 dias antes. A Cláudia sugeriu. A Rafaela topou. Elas combinaram de te abandonar para você aprender a não ser um peso. Essas foram as palavras. Aprender a não ser um peso. Fiquei em silêncio. E tem mais. Elas estavam desviando dinheiro seu. Como assim? Você lembra que você assinou uns papéis há uns meses? Sobre a conta do banco? A Rafaela disse que era para facilitar umas coisas da sua aposentadoria? Lembrava, vagamente. Ela tinha aparecido com papéis. Eu tinha assinado sem ler direito. Aquilo não era sobre aposentadoria. Era procuração. Ela tinha acesso à sua conta.
e estava desviando R$ 500 por mês, todo mês, há 8 meses, R$ 4.000 no total. Senti o mundo girar. Como você descobriu? Pedi para um contador investigar. Ele achou transferências da sua conta para uma conta em nome da Cláudia. A Rafaela transferia para a sogra para disfarçar. Elas dividiam. Meu Deus! Pois é. Então não é só abandono, mãe. É estelionato também. Ele passou a mão no cabelo. Eu já dei entrada no divórcio. Hoje mesmo. E eu vou pedir guarda total do Kaique. Com base em tudo isso, abandono de idoso, estelionato, caráter duvidoso, nenhum juiz vai dar guarda para ela. E o Kaique? Ele sabe? Ainda não. Mas eu vou contar, do jeito certo, na hora certa. Ele precisa saber que a mãe dele fez uma coisa muito errada. Renato, ele tem 8 anos. E, com 8 anos, eu já sabia a diferença entre certo e errado. Ele vai entender. Fiquei calada. Renato se levantou. Mãe, eu preciso que você confie em mim. Eu vou fazer isso do jeito certo, legal, sem violência, sem baixaria, mas eu vou fazer elas pagarem por cada segundo de humilhação que te causaram. 2 semanas depois, Rafaela e Cláudia foram intimadas a depor. Fui junto, Renato do meu lado, doutora Marina do outro. Elas chegaram juntas, roupas de grife, maquiagem impecável, advogado de terno caro, mas a postura era outra, tensas, nervosas. Rafaela não olhou para mim, Cláudia também não. O delegado conduziu os depoimentos separadamente. Primeiro Rafaela, depois Cláudia, depois eu. As versões delas eram ensaiadas. Disseram que tinham ido no banheiro também, que quando voltaram eu não estava mais lá, que procuraram, que acharam que eu tinha encontrado alguém conhecido e ido embora. Quando foi minha vez, contei os fatos. Mostrei as mensagens que o perito tinha recuperado. Mostrei os comprovantes de transferências bancárias. Mostrei fotos do hematoma tiradas no dia que cheguei em casa. O delegado ouviu tudo. No final, indiciou as duas. Abandono de idoso, omissão de socorro, estelionato. Elas iam responder criminalmente. Saímos da delegacia. Rafaela veio na minha direção. Renato se colocou na frente. Célia, por favor, eu não queria que chegasse a esse ponto. Foi um mal-entendido. Mal-entendido? Renato deu um passo na direção dela. Você planejou, está escrito, nas suas próprias mensagens. Renato, me escuta. A gente pode resolver isso, em família. Você deixou de ser família quando abandonou minha mãe numa estrada. E o Kaique? Você vai tirar o filho dele da mãe dele? Eu vou tirar meu filho de perto de uma criminosa. É diferente. Rafaela começou a chorar. Lágrimas de desespero, não de arrependimento. Cláudia estava mais atrás, pálida, calada. O advogado dela puxava ela para longe. Fomos embora. Renato me levou para casa. Antes de eu sair do carro, ele me olhou. Mãe, ainda tem uma coisa que eu preciso fazer. Amanhã. Você vai comigo? Fazer o quê? Você vai ver. No dia seguinte, segunda-feira, Renato me buscou cedo, às 8 da manhã. Me levou para a igreja, a mesma igreja que ele frequentava, que Rogério frequentava, que Cláudia e Rafaela frequentavam. Filho, o que a gente está fazendo aqui? Você vai ver. Entramos. O salão estava vazio. Só o pastor Alberto no púlpito organizando papéis. Ele levantou a cabeça quando ouviu nossos passos. Renato, bom dia! E Dona Célia? Que surpresa boa! Renato não sorriu. Pastor, preciso falar com o senhor. Claro, claro. Senta aqui. Sentamos nos primeiros bancos. O pastor desceu do púlpito e sentou na nossa frente. O que houve? Pastor, o senhor conhece a Cláudia Mendes? Conheço. Ela frequenta aqui há anos. Mulher de fé. Por quê? Mulher de fé. Renato repetiu. Pastor, minha sogra e minha mulher abandonaram minha mãe num posto de gasolina há 2 semanas. Idosa. Machucada. Sem documentos. Sem dinheiro. O rosto do pastor mudou. Como? E não foi só isso. Elas estavam roubando dinheiro da minha mãe há meses. Está tudo documentado. Polícia, processo, tudo. O pastor ficou branco. Renato, eu não sabia. Eu sei que o senhor não sabia. Mas eu vim aqui para o senhor saber. Porque a Cláudia vem aqui todo domingo. Senta nos primeiros bancos. Canta no coral. Age como se fosse uma cristã exemplar. Mas ela não é. Ela é uma criminosa. O pastor engoliu seco. Mas tem outra coisa, pastor. Renato tirou o celular do bolso. Eu tenho provas de que a Cláudia tem um caso extraconjugal há 2 anos.
E sabe com quem? Silêncio. Com o Senhor. O mundo parou. O pastor ficou congelado, os olhos arregalados, a boca entreaberta. Renato, não nega. Eu tenho fotos, mensagens, encontros em motéis, tudo. A Cláudia é casada, pastor. O senhor é casado. Vocês dois traíram a confiança das suas famílias e traíram a confiança dessa igreja. O pastor levantou, cambaleou, sentou de novo. Renato, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Renato deu uma risada amarga. Pastor, o senhor está pregando sobre fidelidade, sobre honra, sobre respeito e está traindo a própria esposa com uma mulher da congregação. O senhor acha que isso é amor de Deus? Foi um erro, um momento de fraqueza. Eu vou terminar. Eu vou consertar. Não vai não, porque eu vou contar. Para todo mundo. Hoje à noite, no culto. O pastor ficou de pé de novo. Renato, não faz isso. Pensa na igreja, nas pessoas que vão se decepcionar. Eu pensei, e elas merecem saber a verdade. Merecem saber que tipo de homem está liderando elas. Renato, por favor. Mas Renato já estava saindo. Me levantei. Segui ele. Aquela noite, às 7, o salão da igreja estava cheio. Culto de segunda-feira. Renato tinha avisado no grupo do WhatsApp da igreja que ia fazer um anúncio importante. Muita gente apareceu curiosa. Cláudia estava lá. Terceira fileira. Rafaela não estava. O pastor Alberto estava no púlpito. Pálido, tenso. Renato subiu no púlpito antes do início do culto. Pediu a palavra. O pastor tentou negar, mas a pressão da congregação fez ele ceder. Renato pegou o microfone. Boa noite a todos. Eu sei que vocês vieram para o culto, mas antes do culto começar, eu preciso compartilhar algo com vocês. Algo que diz respeito à integridade dessa igreja. Silêncio absoluto. Há 2 semanas, minha sogra, Cláudia Mendes, e minha esposa, Rafaela Mendes, abandonaram minha mãe, uma idosa de 66 anos, num posto de gasolina, machucada, sem documentos, sem dinheiro, de propósito. Murmúrios começaram. Além disso, elas estavam roubando dinheiro da minha mãe há meses, tudo documentado, processo criminal em andamento. Os murmúrios aumentaram. Mas tem mais. A Cláudia, que está sentada ali na terceira fileira, que canta no coral, que age como se fosse uma mulher de Deus, tem um caso extraconjugal há 2 anos. Com o pastor Alberto. O salão explodiu. Gritos. Pessoas levantando. Cláudia ficou branca, congelada no banco. O pastor Alberto tentou pegar o microfone de Renato, mas ele afastou. Eu tenho provas, fotos, mensagens, encontros em motéis, tudo, e eu trouxe cópias. Quem quiser ver, está aqui. Ele colocou um pendrive na mesa. Essa igreja merece liderança íntegra. Essa congregação merece respeito, e vocês merecem saber a verdade. Renato desceu do púlpito. O caos tomou conta. Pessoas gritando com o pastor. Pessoas cercando Cláudia. Ela tentou sair, mas foi bloqueada por um grupo de mulheres da igreja furiosas. Saímos. Fui direto para o carro. Renato me seguiu. Pronto. Agora a cidade inteira vai saber. E saberia mesmo. São Carlos era pequena. 25 mil habitantes. Notícia assim se espalha em horas. Na manhã seguinte, a cidade inteira falava sobre o escândalo. O pastor e Cláudia. A traição. O abandono da idosa. O roubo. Cláudia foi expulsa da igreja. O pastor Alberto renunciou. A esposa dele pediu divórcio. O marido da Cláudia, um senhor de 60 anos que trabalhava numa loja de materiais de construção, expulsou ela de casa. Rafaela perdeu as poucas amigas que tinha. Ninguém queria ser vista com ela. Na padaria, no mercado, na rua, as pessoas viravam a cara. O processo criminal seguiu. 3 meses depois, houve audiência. Rafaela e Cláudia foram condenadas. 6 meses de detenção por abandono de idoso. Regime aberto. Mais pagamento de danos morais. 10 mil reais cada uma. Para mim. O divórcio de Renato saiu. Ele ficou com guarda total do Kaique. Rafaela poderia ver o filho em finais de semana alternados, com supervisão. Cláudia perdeu tudo. Marido, casa, igreja, reputação. Acabou morando num apartamento alugado de um quarto nos fundos da cidade, trabalhando como faxineira. Rafaela também perdeu tudo. Teve que voltar a trabalhar. Vendedora numa loja de roupas do centro. Salário mínimo.
O apartamento que ela morava com Renato era dele. Ela saiu. Foi morar com uma prima em outro bairro. Kaique morava com Renato. E comigo. Renato tinha mudado para uma casa maior perto da minha. Eu via meu neto todos os dias. Ele perguntou sobre a mãe. Renato explicou do jeito certo, que a mãe dele tinha feito uma coisa muito errada, que tinha machucado a vovó. Que adultos também cometem erros. Que perdoar não significa aceitar de volta. Kaique chorou, mas entendeu. 6 meses depois, Renato conheceu alguém. Ana, professora de educação infantil, 32 anos, sorriso doce. Tratava Kaique com carinho, me tratava com respeito. Eles começaram a namorar, devagar, sem pressa. 1 ano depois do abandono no posto, eu estava sentada na varanda da minha casa tomando café numa manhã de sábado. Kaique brincava no quintal. Renato apareceu com Ana. Mãe, a gente tem uma notícia. O quê? A gente vai casar. Sorri, um sorriso verdadeiro, de alívio, de felicidade. Meu filho merecia. Que bom, filho. E a gente queria que a senhora morasse com a gente. Casa grande, quarto seu, quintal, tudo. Filho, eu tenho minha casa. Eu sei, mas a gente queria. A Ana quer também. Kaique quer. Somos família. Olhei para a Ana. Ela sorriu. Um sorriso sincero, sem falsidade. Dona Célia, eu cresci com minha avó morando com a gente. Foi a melhor coisa da minha infância. Eu quero que o Kaique tenha isso também. Meus olhos encheram. Então tá bom. 3 meses depois, me mudei. Quarto grande com banheiro privativo, janela com vista pro jardim. Kaique colando desenhos na minha porta. Rafaela tentou voltar algumas vezes. Ligações, mensagens, pedindo perdão, pedindo uma chance. Renato bloqueou. Eu bloqueei também. Cláudia sumiu. Ouvi dizer que tinha mudado para outra cidade. Não procurei saber mais. Hoje, 2 anos depois daquele abandono no posto, eu estou sentada na cozinha da casa do meu filho. Kaique está na sala fazendo lição. Ana está cortando legumes para o almoço. Renato chegando do trabalho. Eu tenho 68 anos agora. Meu quadril não dói mais. O hematoma virou só uma lembrança. Aprendi que família não é quem tem seu sangue. É quem tem seu respeito. É quem te levanta quando você cai. É quem te busca quando te abandonam. Aprendi que dignidade não se negocia. Que idoso merece respeito. Que silêncio não é paz. É só medo. E aprendi que justiça existe. Pode demorar, pode doer, mas existe. E quando ela chega devastadora. Se você está passando por algo parecido, se alguém na sua família te trata mal, te desrespeita, te humilha, saiba que você não precisa aceitar. Você merece dignidade. Você merece respeito. Não importa a idade. Procure ajuda. Ligue para o Disque 100. Fale com alguém de confiança. Registre boletim de ocorrência. Você não está sozinha. E se você é filho, filha, neto, neta de alguém que está sofrendo, não fique calado. Haja, proteja, defenda, porque no final, família é sobre amor. E amor verdadeiro não humilha, não abandona, não machuca. Amor verdadeiro protege. Até a próxima história.